Eu já tenho idade demais. Eu já vivi demais. Eu já tenho experiência demais. Eu não vou enganar o povo mais uma vez. Eu não vou enganar o povo mais uma vez. Eu não vou enganar o povo mais uma vez. Presta atenção, eu fui no México esses dias. 100% das mulheres são mulheres. O ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva afirmou durante uma palestra que, se ganhar as eleições de 2022, vai censurar também os religiosos. É isso mesmo. Ele disse que hoje em dia já conversa com padres e pastores, mas que, se ganhar, vai conversar com o chefe do Supremo Tribunal Federal para que ele imponha limites aos religiosos, para que coloque esses religiosos no lugar deles, segundo Lula. Não acredita? Dá uma olhadinha nisso aí. Eu estou conversando com quem é pastor, com quem é padre. Eu vou conversar com todo mundo enquanto povo brasileiro e enquanto eleitores. Se eu ganhar as eleições, aí eu vou conversar como chefe supremo para dizer qual é o papel deles. Se eu ganhar as eleições, aí eu vou conversar como chefe supremo para dizer qual é o papel deles. Não é se intrometer na política, porque isso não dá certo. Você veja, Jesus Cristo era um homem 5 bilhões de vezes mais importante que eu. Entretanto, o povo preferiu faltar um ladrão chamado Barrabás. O que nós estamos vivendo no país é mais ou menos isso. A gente vai ganhar essas eleições e a educação vai voltar a ser prioridade zero nesse país. Ou seja, nós vamos cuidar da educação. Vamos respirar. Vamos respirar. Eu nunca fui chamado de mito. Eu nunca fui chamado de mito na minha vida. A primeira pessoa que eu vi ser chamada de mito foi o Bolsonaro. Mito. Quero construir casa para o povo pintar do jeito que ele quiser. Verde, amarela, azul, branca, vermelha. Até vermelho eu quero que o povo pinte. Sabe? Você constrói a casa e deixa o cara pintar do jeito que quer inventar. Carteira verde e amarela. Cada verde e amarela. Porra, vamos deixar o povo escolher a cor, pelo menos o direito de escolher a cor, cara. Não, mas eu acho que a casa verde então, amarela vem com a cor verde e amarela. Quer bater em mulher? Vá bater em outro lugar, mas não dentro da sua casa ou no Brasil, porque nós não podemos aceitar mais isso. Em entrevista, o ex-presidente Lula defende o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega. Por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Por que o Felipe González aqui pode ficar 14 anos no poder? Qual é a lógica? Sí, pero Angela Merkel ha gobernado 16 años, Felipe González 13 en España y no metían ninguno de los dos a sus opositores en la cárcel. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou com aquela tese carcomida e disse que, se for eleito, vai regulamentar os meios de comunicação. Vamos ouvir primeiro o que foi que ele disse. Se a gente voltar a governar esse país, a gente vai fazer sim a regulamentação dos meios de comunicação. A regulamentação dos meios de comunicação não é censura, né? Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus. O agronegócio, sabe, que é fascista e direitista. Aqui na América Latina, sabe, a chamada classe média, ostenta muito um padrão de vida acima do necessário. Como que era no tempo do Lula? Como que era no tempo do Lula? Que isso? No tempo do Lula, nós íamos no supermercado, nós trazia arroz, feijão, picanha, costela, uísque, cerveja. A gente trazia do bom e do melhor. Com essa porra desse Bolsonaro, a gente vai no supermercado, tá lá cheio de câmera. O Bolsonaro não pensa. Ele não tem ideia. Ele não entende absolutamente de nada, a não ser de falar bobagem e a não ser de tentar destruir aquilo que nós destruímos. Vamos fazer a conta. 208 mais 41 são 200, não 300, querida, 249.
é que ela estava pensando que era 300. O PT é uma merda, mas é o meu partido. Ele é o meu partido. Ele não presta, mas é meu. Eu tô nesta fase. Ele tem defeito, mas é o meu partido. Imagina um cara sendo acusado de suicídio e não tenha sido ele o assassino. O que é que a família do morto quer? Que ele seja morto, que ele seja condenado. O negócio do Lula, a estratégia dele é falar número. Que ninguém tem como conferir. Sabe, fala, e é uns números meio absurdos. O Lula fala, porque no meu governo nós inauguramos 3.518,4 universidades. 0,4? Fez só a cantina de uma delas? Como assim, cara? Nós abrimos 240 milhões de hospital, mais hospital que brasileiro. Como assim, cara? Porque nós acabamos com a fome, acabamos com o desemprego, acabamos com a criminalidade. Mas ele foi presidente do Brasil ou rei da Suécia, né, cara? Eu não vi esse Brasil do Lula aí não, cara. É uns números absurdos. Nós aumentamos a economia em 5.000%. O emprego cresceu 3.500%. Tudo cresceu no meu governo. No meu governo, anão tinha 1,80 m. O senhor não deve nada à justiça. Mas houve corrupção na Petrobras. Candidato, como é que o senhor vai convencer os eleitores de que esses escândalos não vão se repetir? Wander, primeiro eu acho importante você ter começado esse debate com essa pergunta. Porque durante 5 anos eu fui mais e estou tendo hoje a primeira oportunidade de poder falar disso abertamente, ao vivo, com o povo brasileiro. Primeiro, a corrupção, ela só aparece quando você permite que ela seja investigada. O seguinte, só existe uma possibilidade de alguém não ser investigado nesse país, é não cometer erro. Se cometer erro, vai ser investigado. E foi isso que nós fizemos. Olha, se alguém comete um erro, alguém comete um delito, investiga-se, apura, julga, condena ou absolve e está resolvido o problema. Eu estava preso, eu dizia para as pessoas que iam me visitar, eu estou aqui, mas eu estou comendo, eu estou almoçando, eu estou jantando e eu estou dormindo. E lá fora tem milhões de pessoas que não cometeram nenhum crime como eu, que não cometeram nenhum crime como eu, que não cometeram nenhum crime como eu, nenhum crime como eu. Dizer que se um dia Deus quiser, e o povo brasileiro assim o desejar, e eu votar, eu vou chamar a Mira Leitão para ser minha ministra da Fazenda. Porque eu nunca vi ninguém dar mais palpite errado do que essa mulher. Eu, sinceramente, não sei como é que a Globo mantém uma pessoa que não acerta uma. Quando a gente estava no governo, a crítica era pela desgraça. Agora é tentando achar um jeito de vender uma coisa que não existe. O pobre é um número. Às vezes um número bonito para se utilizar em campanha. Eu, há 20 anos atrás, dizia, pobre, sabe, é utilizado como se fosse papel higiênico. Ah, tem uma baita de uma utilidade na época da eleição, mas depois joga ele fora e esquece. Aqui no Brasil, por exemplo, Martim, as mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido, o aborto é ilegal. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Vou discutir com meu parceiro, eu não quero. O que não dá é a lei exigir que ela tenha. Essa lei não exige cuidar. Então, nós ainda precisamos avançar muito. E essa pauta
essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada.